Gastam algumas há 20 anos. Enquanto isso, em outras regiões, hospitais prontinhos continuam fechados, porque falta dinheiro para contratar funcionários. E você vai ver também que bandidos disfarçados de seguranças invadiram o aeroporto de Viracopos, em Campinas, essa noite e roubaram a carga de um avião que tinha acabado de pousar. No Rio de Janeiro, traficantes voltam a instalar barreiras em ruas da Vila Kennedy, na Zona Oeste, horas depois de o Exército liberar essas ruas. Um estudo da ONU mostra que o índice de gravidez na adolescência no Brasil é mais alto do que a média da América Latina. Complicações na gestação e no parto estão entre as principais causas de morte de meninas. Os flagrantes de uma prática comum e ilegal no centro de São Paulo. Quem compra e quem vende vale-refeição está cometendo um crime. A expectativa na Itália para o resultado da eleição tumultuada deste domingo. Ninguém conseguiu maioria e o país pode ficar sem governo. Os novos detalhes. E hoje é segunda-feira, 5 de março. Bom Dia Brasil está começando. A Polícia Federal estão fazendo agora de manhã a terceira fase da chamada Operação Carne Fraca, Ana. Essa ação está acontecendo agora em 5 estados e investiga fraudes no setor agropecuário. Vamos então direto ter as primeiras informações de Curitiba com a Ana Zimmermann. Bom dia, Ana. Olá, um bom dia a todos. Esta terceira fase da Operação Carne Fraca está sendo cumprida agora por 270 policiais federais e 21 auditores fiscais que estão em 6 estados, incluindo aqui o Paraná. Eles estão cumprindo 11 mandados de prisão temporária, 27 conduções coercitivas e 53 mandados de busca e apreensão. Um dos focos dessa operação é o grupo BRF, que produz as marcas Sadia e Perdigão, uma empresa do ramo alimentício. Policiais estão agora em uma das sedes da empresa, aqui em Curitiba. Os investigados podem responder por crimes de falsidade documental, estelionato qualificado, formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Essa terceira fase da Operação Carne Fraca investiga, de acordo com a Polícia Federal, fraudes em exames de amostras do processo industrial. De acordo com a polícia, executivos do grupo ajudavam a acobertar estas fraudes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esta fase da Operação Carne Fraca. Chico, Ana... Obrigado, Ana Zimmermann, falando de Curitiba. E agora a gente fala de um assalto impressionante. Aconteceu ontem à noite, 5 bandidos armados com fuzil invadiram o aeroporto de Viracopos, em Campinas, o aeroporto internacional, durante a noite, e roubaram a carga de um avião de uma companhia aérea alemã que tinha acabado de pousar. Quem traz informações para a gente é a Cristina Maia, que está em frente a Viracopos. Bom dia, Cristina. Como é que os criminosos conseguiram entrar aí na pista do aeroporto? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Olha só a ousadia. Eles usavam uma caminhonete pintada e adesivada, igual às viaturas de segurança do aeroporto. Por isso eles não chamaram atenção. Eles entraram por um dos portões laterais ao aeroporto, que fica às margens da rodovia Santos Dumont, e renderam os funcionários. De acordo com a polícia, eram 5 assaltantes armados com fuzis. O avião alemão da Lufthansa havia acabado de pousar na pista e eles estavam descarregando, a princípio, a informação é de que seria um carregamento de joias, mas essa informação já foi descartada pelo aeroporto de Viracopos. A madrugada foi de movimentação intensa da Polícia Federal. Policiais especializados em roubo de cargas da Polícia Civil de São Paulo também estiveram aqui durante a madrugada, mas quem vai investigar o caso mesmo é a Polícia Federal, por se tratar de uma área internacional do aeroporto. Representantes do Aeroporto Internacional de Campinas confirmaram o roubo e disseram que ninguém ficou ferido na ação, viu, Ana e Chico? Menos mal, né, Cristina? Mas realmente absurdo. Invadiram a pista do aeroporto para roubar carga de um avião. Essa realmente nunca tinha visto acontecer. Com a caminhonete toda preparada, né? Toda adesivada para isso, como se fosse um carro de segurança do aeroporto. Falando ainda de absurdos, no Rio de Janeiro, traficantes voltaram a colocar barricadas nas ruas da Vila Kennedy poucas horas depois de uma operação em que o Exército liberou as vias da favela. Olha as imagens ao vivo do nosso Globocop. O Genilson Araújo está a bordo e conversa com a gente. Oi, Genilson. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. A que ponto chega a ousadia do tráfico aqui no Rio de Janeiro? Essa barricada que a gente está vendo aí, Ana Paula, ela foi retirada sábado passado por militares do Exército. Foi uma operação que contou com 1.400 militares. Eles participaram dessa operação e o objetivo realmente era tirar todas as barricadas, que é um recurso usado pelo tráfico para dificultar a chegada das forças de segurança. Eles usaram retroescavadeiras, equipamentos especiais, mobilizaram vários soldados
soldados, foram várias horas para retirar as barricadas, muitas feitas com pneus, com trilhos, com barris, concreto, enfim, deu muito trabalho para retirar essas barricadas. Pois bem, no sábado mesmo, à tarde, após a saída dos militares, os traficantes voltaram a colocar essas barricadas. Essa avenida que nós mostramos é a Avenida Marrocos, uma das principais aqui da Vila Kennedy, e o tráfico aí, portanto, desafiando as forças de intervenção. Lembrando que no sábado passado, mais de 700 pessoas foram revistadas aqui na Vila Kennedy, assim como 300 veículos, numa operação que mobilizou 1.400 homens. Ana Paula. Obrigada, Genilson. Imagens ao vivo, então, da Vila Kennedy. E em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas e 500 quilos de maconha que estavam no fundo falso de 2 caminhonetes. Os presos confessaram que estavam trazendo a carga para o Rio de Janeiro. Foi preciso usar uma tesoura mecânica de resgate em acidentes para cortar a estrutura das caminhonetes e chegar às armas, que estavam escondidas em fundos falsos. Os policiais praticamente desmontaram os veículos, até os bancos foram tirados. Os criminosos se comunicavam com rádios que estavam escondidos embaixo do volante. Quando ele apertasse aqui, ele fazia comunicação com o batedor. Então, assim, ele esconde o rádio, quem aborda, olha, o painel do carro está normal, porque ele sabe que um rádio chama atenção. A Polícia Rodoviária Federal apreende uma média de 400 quilos de maconha por dia nas rodovias de Mato Grosso do Sul. O estado é considerado a principal rota do tráfico de drogas e armas do país. O destino dessa carga era, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro. Foram apreendidos 500 quilos de maconha, um revólver calibre 38 e 5 pistolas 9mm de uso restrito da polícia, além de 900 munições. Moisés Ferreira de Oliveira, de 40 anos, e Rosiane de Oliveira Machado, de 30, dirigiam as caminhonetes e confessaram que levariam tudo para uma favela carioca. Além deles, um terceiro veículo servia de batedor para alertar sobre a presença da polícia. O carro foi abandonado pelo motorista, que conseguiu fugir. Quando vem essa combinação, né, de droga, uma boa quantidade de droga, com armas de uso restrito, isso fatalmente vai acabar caindo na mão de criminosos que vão fazer uso em assalto, vão fazer uso no tráfico de drogas, na sua atividade para fomentar o crime organizado. A gente vai mostrar agora exemplos de má gestão na saúde pública em várias regiões do Brasil. Lugares onde muito dinheiro foi investido, mas não houve retorno para a população. Nosso giro vai começar aqui, por Aracaju, conversar com a Carla Suzane. O problema aí, Carla, é para quem precisa de tratamento para câncer com radioterapia, não é isso? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, essa máquina de radioterapia tem aí pelo menos 30 anos. E esse é um aparelho que vive quebrando. Só no ano passado quebrou 4 vezes. A direção do Hospital Cirurgia disse que no próximo dia 17, essa máquina, que está parada há 48 dias, ela deve voltar a funcionar. Só que a gente sabe que essa não é uma garantia absoluta, já que essa máquina quebra com muita frequência. E aí sobra para quem? Para os pacientes que precisam desse tratamento. Hoje são 40 pessoas que se tratam diariamente nesse hospital. A direção do Hospital Cirurgia disse que os pacientes foram transferidos para o Hospital do Estado. Já o Hospital de Urgência de Sergipe, para onde os pacientes foram transferidos, disse que não tem como acelerar esse atendimento, já que lá há uma fila de pelo menos 100 pessoas. Chico, Ana? Fico sempre pensando no desespero, né, Carla, de quem precisa desse tratamento, sabe que tem que fazer, que senão a doença está avançando, mas não consegue. Obrigada, viu? Vamos agora para Campo Grande, onde tem hospital quase pronto, mas aí o que está faltando é dinheiro para colocar a unidade em funcionamento. Fabiana Arruda conta essa história para a gente. Oi, Fabiano. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. É isso mesmo, a obra já dura mais de 20 anos, é um anexo aqui da Santa Casa, deveria ser uma maternidade até se transformar na maior promessa de saúde pública da capital, como um hospital que vai atender vítimas do trauma, especialmente vítimas de acidentes de trânsito. A previsão de conclusão é abril, são 3 andares, 110 leitos e 12 UTIs, só que o dinheiro para o custeio, como você disse, não está garantido
garantido e por isso também ainda não tem data para os atendimentos começarem. A Santa Casa estima que serão necessários 6 milhões de reais por mês para esse custeio. A direção do hospital garante que já esteve em Brasília com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para pedir verba. No entanto, o Ministério da Saúde afirma que ainda não recebeu um pedido formal. Chico, Ana. Nossa, um gasto desse, investimento desse, não tem planejamento para botar em funcionamento. Obrigada, Fabiano. Falta de dinheiro está impedindo também que um outro hospital pronto seja inaugurado, esse em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Maurício Ribelato é que conversa com a gente. Oi, Maurício. Olá, esse hospital está pronto desde setembro de 2016, mas até agora não começou a funcionar, está sem equipamentos e os funcionários não foram contratados. O Estado diz não ter dinheiro para mantê-lo. O custo mensal pode chegar a 10 milhões de reais. O impasse agora está na definição de quanto será investido pelos governos estadual e federal. O Ministério da Saúde disse que aguarda o envio de alguns documentos por parte da Prefeitura de Santa Maria. Já a Secretaria Estadual de Saúde deu um novo prazo para a abertura do ambulatório, 30 de abril. Esse hospital que custou 70 milhões de reais, nem abril, já precisa passar por reformas. Os reparos estão orçados em 50 mil reais. Depois de pronto, o hospital, que tem 270 leitos, quando aberto, vai atender 40 cidades aqui da região. Chico, Ana. Quando for aberto, né, Maurício? Obrigada, viu? Vamos agora para Macapá. O Arilson Freires vai mostrar para a gente a construção de um hospital que se arrasta por lá, sabe há quanto tempo? 18 anos. É isso, Arilson? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Essa obra aqui foi lançada no ano 2000 pela Prefeitura de Macapá e foi paralisada 2 vezes. Começou como um hospital do câncer, depois seria uma unidade para atender todas as especialidades e agora a promessa é ser um hospital de traumatologia. Nessas idas e vindas, a obra está parada há 6 anos. Já foram gastos 6 milhões de reais aqui e são necessários mais 15 milhões para entregar o hospital. O governo se comprometeu na Justiça a administrar o hospital se a Prefeitura terminar o projeto. Muita coisa já foi saqueada aqui da obra. Para se ter uma ideia, tem corredor aqui que não tem espaço suficiente para girar uma maca. Com tantos problemas, a Prefeitura não estabeleceu uma data para retomar os trabalhos. Obrigada, certo. Arilson. Obrigado, Arilson. Você Chico, viu aí, Ana. né? Você viu aí Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Amapá. É um quadro do Brasil, né? Falta administração para cuidar do que deveria ser prioridade. Todo mundo depende de saúde pública, ou poderia depender, porque é dever do Estado, né? Alexandre Garcia, o que a gente vê é isso: gestão horrível, dinheiro mal gasto, não tem recurso para prevenção, a emergência é caótica. Então, bom dia. É isso, bom dia, Chico e Ana. Olha, é como você disse, Chico, dinheiro mal gasto, sem dúvida. E ouçam só o quanto de dinheiro. No ano passado, o Estado brasileiro arrecadou em tributos pagos pelos contribuintes 2 trilhões e 172 bilhões. Talvez a gente não consiga sequer imaginar quanto é isso, mas é muito dinheiro. Tente imaginar aquelas malas do Gedel multiplicadas por 42 mil vezes. Esse é o montante que os governos municipal, estadual e federal recebem do contribuinte para prestar serviços à população, inclusive de saúde. Quer dizer, teoricamente, dinheiro não falta. Então, por que falta para comprar um aparelho novo de radioterapia em Sergipe? Por que falta para terminar um hospital que começou a ser construído há 20 anos em Campo Grande? Por que falta para manter e equipar um hospital já pronto em Santa Maria? Porque falta para tocar a obra parada há 6 anos do Hospital do Câncer em Macapá. Não seria porque o Estado brasileiro gasta demais com ele próprio? Aqui em Brasília, por exemplo, o governo federal paga quase 2 bilhões de reais por ano em aluguéis de prédios, porque os funcionários já não cabem nos prédios da União. Veio a informática, mas a folha continuou a crescer e não a encolher. Quer dizer, então, que o povo, por seus impostos, é que estaria a serviço do Estado, e não o Estado a serviço do povo. E que qualidade tem o serviço que o Estado presta, o serviço de saúde, por exemplo? Pelos relatos que ouvimos aí de diferentes pontos do país, o Estado tem qualidade gerencial, administrativa,
inversamente proporcional ao tamanho dos impostos que recebe. Inclusive por causa do emaranhado burocrático que criou para justificar a quantidade de gente que contratou. Ana e Chico? É uma mistura de incompetência com atrapalhada e descaso de gente que certamente não depende da saúde pública, né, Alexandre? E roubo também, né? E corrupção certamente no meio de tudo isso. Até mais, Alexandre. Fala agora do tempo. A chuva causou muitos estragos nesse fim de semana nas regiões serrana e sul do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, um homem morreu ao tentar salvar o filho, que foi arrastado pela correnteza. Em Visconde de Mauá, a chuva provocou mais de 40 deslizamentos de terra nas estradas. Alguns carros ficaram atolados na lama e muitas árvores caíram. Mais imagens para você agora de Três Rios, onde choveu forte ontem à noite. A água subiu rápido e, olha aí, alagou várias ruas da cidade. Impressionantes imagens. E a Isabela Camargo vai falar sobre essa chuva e sobre o tempo para todo o país, mas hoje ela está num lugar diferente. Olha só, Isabela, conta pra gente primeiro onde é que você está e qual é a previsão para hoje. Aí, pelo menos, não está chovendo. Bom dia. Vou contar tudo, Chico. Bom dia para você, Ana, bom dia a todos. Eu preciso só te dizer, Chico, para você e para todo mundo que está no Rio, um recado muito importante. Tem previsão de mais temporais hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. Região serrana também tá abafado, vai esquentar mais. Já já eu trago os detalhes, tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo? Para te lembrar que daqui 15 dias acaba o verão, ou seja, tchau estação mais chuvosa aí, né, do ano, na maior parte do país, e aí começaremos o outono. O outono, gente, é uma das estações mais secas, praticamente é em todo o país. E aí, se você olha a Represa Guarapiranga, assim, toda bonita, cheia, tá com 76,5% da capacidade, abastece 4 milhões de pessoas, vê uma chuva aqui, outra ali, você vai pensar, tá tudo bem com os reservatórios. Não é bem assim. O Cantareira, gente, que abastece quase o dobro de habitantes, mais de 8 milhões, tá com 53,3% da capacidade. 10% a menos do que o mesmo período do ano passado. Então, estamos num nível de preocupação, sim, porque a partir de agora a previsão é de menos chuva. Olha só a diferença. No verão, costuma chover mais de 600 milímetros na capital paulista. Já no outono, esse volume cai para 210. Então tá aí, né? Os números não mentem. E se a gente somar todos os reservatórios de energia de cada região do país, os resultados são bem preocupantes no Sudeste e também no Nordeste. Você está vendo aí 37% e 26% respectivamente. Então, a minha missão aqui é te lembrar que nós temos que repensar o nosso consumo. Ano passado, a Sabesp divulgou um número que, em média, cada habitante estava usando 129 litros por dia de água. Esse número é um pouco maior do que o período que nós vivemos na crise hídrica de 126 litros. Então, você pensa, 3 litros a mais por pessoa todos os dias, a gente pode pensar, né, em tentar reduzir esse consumo aí a partir de agora, já que nós teremos menos chuva já a partir do dia 20 de março. Então, recado dado, missão cumprida aqui ao vivo para você na Represa do Guarapiranga. Como eu disse, hoje vai chover mais no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tá quente, tá abafado, também tem previsão de chuva. Você confere agora todos os detalhes para todo o país. O tempo fica firme na região da Campanha Gaúcha e do Nordeste de Minas até o Recôncavo Baiano. Na maior parte do país tem previsão de pancadas de chuva, mas com muitas aberturas de sol. Risco de temporais em Minas e Rio de Janeiro, com mais chuva volumosa, mais duradoura, raios e rajadas de vento. E onde está verde escuro, entre o Acre e o oeste do Amazonas, Amapá e boa parte do Pará, o céu fica mais encoberto. As temperaturas ficam assim: 28 graus em Curitiba, 30 em Porto Alegre, Brasília e Fortaleza, 33 em Campo Grande, Rio Branco e Palmas, 34 no Rio de Janeiro e 36 em Cuiabá. 3 em cada 10 trabalhadores que recebem cartões refeição ou alimentação vendem esse benefício para complementar o orçamento. Mas o que pouca gente sabe é que isso é crime e pode até levar à demissão por justa causa. Rodrigo Bocardi vai trazer os detalhes aqui para a gente. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia a todos, boa segunda, boa semana. Olha, é isso mesmo, quem vende, viu? Quem vende pode responder pelos crimes de estelionato. Mesmo assim, é fácil encontrar pontos de compra desses vales aqui em São Paulo. Quem mostra pra gente é a repórter Ana Paula Campos.
No centro de São Paulo não é difícil encontrar placas que anunciam a compra de vale-refeição e alimentação. Quanto tá a taxa desse aqui? Você sabe? Esse daqui é lá. Onde é? Aquele prédio ali, ó. A venda acontece no 5º andar desse prédio comercial. Quanto tá o ticket? A 16%. Para eu dar 200 eu tenho que ter quanto? Eu tiro 238,10 centavos. Em um outro prédio, também no centro da cidade, a mesma negociação. Quanto tá para comprar? VR. Quanto? 16? 16%. E a alimentação você pega também? Nessa banca de jornal, o cartaz deixa claro que é possível vender os vales. Dentro tem até tabela com os valores. Tem uma tabelinha ali. R$200, paga 288,10. Um dia depois, nossa equipe voltou a um dos locais onde gravamos os flagrantes. Tem aqui até o cartãozinho, informando o horário de funcionamento e todos os cartões, os vales que podem ser trocados aqui. Vocês compram aqui, dão até cartãozinho e tudo? Não tenho nada a falar, não. Mas tem até um cartãozinho ali, um cartão de visita anunciando quais os cartões que vocês, os vales que vocês trocam. Posso falar nada, sou só funcionário. Mas já deu algum problema para vocês aqui por estar comprando os vales? Falar nada não, desculpa. Uma pesquisa do SPC Brasil confirma o que esses flagrantes mostram. A venda do vale-refeição, apesar de ilegal, é comum entre os brasileiros. 3 em cada 10 trabalhadores disseram que já venderam o vale-refeição e 14% fazem isso com frequência. A maioria usa o dinheiro para complementar a renda, 25% para fazer compras do dia a dia, 22% para pagar contas ou dívidas e o restante poupa o dinheiro. Se o empregado vende o vale e ao invés de se alimentar, ele pega aquele valor em dinheiro vivo, ele está, na verdade, mudando o caráter do benefício, que deixa de ser um benefício indenizatório, para que ele se alimente, para ser parte da remuneração. E se é parte da remuneração, deveria sofrer a incidência de encargos. As empresas que oferecem vale-refeição e alimentação para os funcionários não pagam impostos sobre o valor desses benefícios. E é justamente por isso que eles não podem ser vendidos. Segundo o Ministério do Trabalho, quem for flagrado vendendo o auxílio-refeição pode até ser demitido por justa causa. Essa circular do Ministério Público do Trabalho diz que vender o benefício é considerado crime de estelionato. E o alerta está no próprio cartão. Já quem compra o vale-refeição pode ser enquadrado no crime de usura, porque desconta um valor alto demais para levar vantagem sobre o trabalhador. Há também o crime de lavagem de dinheiro. Funciona assim: o comprador usa o dinheiro de origem ilegal para comprar o vale-refeição. Depois ele desconta os tickets na administradora do cartão e sai com o dinheiro limpo. É muito possível caracterizar um crime de lavagem de dinheiro, pode ser um caminho para fazer isso. E dependendo de como isso for feito, com uma pessoa, com várias pessoas, você pode ter uma organização criminosa, formação de quadrilha, você tem aí uns desdobramentos do crime. Em nota, a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador diz que mais de 10 mil estabelecimentos comerciais foram descredenciados no último ano por não atenderem aos pré-requisitos da lei do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E também em nota, a Polícia Civil informou que caso a vítima, empresa ou empregado se sentir ilesada com a venda do benefício, ela deve comunicar à polícia para que o caso possa ser investigado. A Secretaria de Segurança Pública diz também que na área citada na reportagem não foram encontradas ocorrências relacionadas a esse tipo de comércio. A gente vai para o intervalo então, pessoal. Já já a gente vai falar de gravidez na adolescência. A situação no Brasil é a mais preocupante da América Latina. No interior de São Paulo, um casal suspeito de ter matado a própria filha. Imagina só, uma menina de 5 anos, gente. Uma pesquisa mostra como o desconhecimento de matemática pode atrapalhar a vida financeira. E olha, tem muito mais, notícias importantes aqui de São Paulo. A gente segue monitorando o trânsito, o transporte para você. 8h03 agora. O número de adolescentes grávidas no Brasil é maior do que a média da América Latina e bem maior do que a média mundial. A taxa até vem caindo nos últimos 30 anos. Mas, Rodrigo, a situação ainda preocupa bastante. A gente vai fazer uma comparação aqui para ter uma ideia. Preocupa muito, viu, Ana? Aqui, de cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, mais de 68 ficaram grávidas. Para a gente ter uma ideia de como isso é alto, nos Estados Unidos foram 22 meninas grávidas para cada grupo de 1.000. Vamos dar uma olhada na reportagem da Renata Ribeiro. Para o Ministério da Saúde, adolescência é o período entre os 10 e os 19 anos, 11 meses e 29 dias.
Para o médico que lida com adolescentes, é mais complexo. Só a neurociência para explicar a cabeça deles. Sabemos que aos 12 anos de idade, um adolescente tem a sua região do impulso, a sua região do prazer, a sua região de recompensa totalmente pronta. E ela só vai ter a região do freio, ou seja, a região do juízo, a região do calma, deixa eu respirar e pensar o que eu estou fazendo. A gente só tem isso pronto em torno de 23, 24, 25 anos. Essa adolescente de 18 não pensou como a gravidez ia mudar tudo. Mudou muitas coisas. Muitas pessoas que vocês diziam ser minhas amigas se afastaram e eu estou aprendendo bastante coisa. Estou ansiosa e com medo, com muito medo. Um relatório das Nações Unidas mostrou que no Brasil, a cada 1000 meninas de 15 a 19 anos, cerca de 68 ficaram grávidas e tiveram bebês. Mais do que a média da América Latina, estimada em 65 adolescentes grávidas a cada 1000. No mundo, a média fica em 46 para cada 1000. E entre os países desenvolvidos, o índice maior é o dos Estados Unidos, com 22 nascimentos a cada 1000 adolescentes. O número de adolescentes grávidas no país vem caindo nos últimos anos, mas muito devagar. O Banco Mundial projeta que, se nada for feito em 2 anos, a taxa de adolescentes grávidas aqui será maior do que em países africanos, onde se sabe faltam políticas públicas e sistema adequado de saúde. A ONU recomenda programas voltados para jovens mais pobres e aumentar o acesso a anticoncepcionais. Para o médico especialista em adolescentes, falta também espaço para uma conversa franca. Não só uma questão técnica, mas abrir espaços de discussão, rodas de conversa, grupos de sala de espera, grupos de adolescentes que não ficam só dando aulinha de quais são as DSTs ou o que é gravidez, mas pensar junto com o adolescente que caminhos eles mesmos podem ter para se proteger e para que a gente não tenha tanto um índice tão alto de gravidez. Conversa mais uma vez aí como solução. As complicações na gravidez estão entre as principais causas de morte entre adolescentes. São problemas que ocorrem na gestação, no parto e também no pós-parto. O Ministério da Saúde informou em nota que a gravidez na adolescência aqui no Brasil teve queda de 35% entre 2002 e 2016. Entre 2000 e 2016, melhor dizendo. E que essa redução é por causa da expansão de programas como Saúde da Família e Saúde na Escola. Chico e Ana. Números ruins que decorrem da falta, claro, de educação, né? Exato. É tudo ligado aqui. Obrigado, Rodrigo. Valeu. E o casal foi preso esse fim de semana em Itapetininga, no interior de São Paulo, suspeito de matar a própria filha de apenas 5 anos. O velório se estendeu por cerca de 12 horas. O corpo de Emanuele Ágata da Silva Alves estava no IML de Sorocaba. Muita gente foi se despedir da criança. A maioria tentava entender o que motivou as supostas agressões dos pais, que moravam com outros 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 9. O caso gerou muita revolta na cidade. Ainda muito abalados, os avós maternos não quiseram falar. Segundo os avós da Emanuele, muitas vezes as agressões aconteciam durante o banho e os pais usavam cinta para bater na menina. Eles ainda aumentavam o volume da TV para que os vizinhos não ouvissem ela chorando. A filha mais velha do casal disse à polícia que já viu a mãe batendo a cabeça da irmã na parede e usando até um guarda-chuva para reprimir a menina. Felipe Douglas Alves, de 25 anos, e Débora Rolim, de 24, pais da Emanuele, foram presos acusados de agredir a filha. Na noite de sexta-feira, eles chamaram o SAMU, que socorreu a menina com convulsões. No hospital, a equipe médica desconfiou de hematomas no corpo da criança que pareciam ter sido causados por maus tratos e avisou a polícia da gravidade dos ferimentos. Emanuele foi transferida para atendimento em Sorocaba com uma hemorragia no cérebro, mas não resistiu. Em depoimento ao delegado, os pais negaram as agressões e disseram que ela costumava se machucar e no dia tinha caído da cama. Mas como contaram versões diferentes, foram presos em flagrante por maus tratos qualificado por causa da lesão grave. Em agosto de 2016, mãe e filha participaram de uma reportagem sobre recuperação de guarda. Em
entrevista, a mulher alegou que a filha nasceu prematura, depois teve depressão pós-parto e não conseguia chegar perto da menina. O Conselho Tutelar entrou no caso e a Justiça determinou que a criança ficaria provisoriamente em um abrigo. Só um ano depois, a mãe conseguiu a guarda definitiva. Em janeiro de 2017, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher contra os pais por maus tratos aos filhos. Eles também tinham passagens por negligência e uso de drogas. Os outros 2 filhos do casal estão num abrigo do Conselho Tutelar. Sobre o boletim de ocorrência de janeiro do ano passado, a polícia entendeu que não se tratava de um caso grave de maus tratos. Os pais só assinaram um termo circunstanciado, foram ouvidos e liberados. Mas a gente viu que a história é muito maior do que isso. E ninguém olhou com o cuidado que deveria, né? 8h11 agora, Glória. Que horror. Ai, olha, nem me fala. Bom, aqui em São Paulo, um homem de 40 anos morreu depois que o carro em que ele estava capotou, isso na Vila Andrade. A gente tem imagens aqui, olha, Rodrigo. Outras 2 pessoas que também estavam dentro do carro ficaram feridas e uma delas apresentava sinais de embriaguez. O acidente foi na Avenida Carlos Caldeira Filho, que é considerada a segunda via mais perigosa da capital, atrás só da estrada do Mboimirim. As 2 ficam na Zona Sul e levantamento é da CT. 8h12 agora, o que mais, hein? Vamos falar do transporte por trilhos, a gente dá uma olhadinha aqui no nosso mapa por trilhos agora, tudo tranquilo em todas as linhas do metrô e da CPTM, mas eu destaco para vocês a linha 3 vermelha do metrô, com operação normal, né? Aproximo um pouquinho para vocês, porque é o seguinte, 2 catracas da estação Penha do metrô deram problema, isso por volta das 7h40 da manhã, e uma longa fila se formou por lá. Quem mandou a reclamação para a gente foi um telespectador, o José Augusto. O metrô confirmou e disse que as equipes de manutenção já estão trabalhando no conserto e que a situação já está controlada. Menos mal. Por lá. Menos mal, né? Aqui a gente vai dar uma olhadinha. Opa, não temos a imagem. Vou pedir para o Leandro colocar então a imagem para a gente aí. Colocando a imagem para a gente agora, um carro pegou fogo na pista central da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte Velha Fepasa, que se chama Ponte Comunidade Húngara. A pista precisou ser interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros, então a gente tem essas imagens aí. Inclusive, voltando aqui para o nosso mapa, a gente vai ver daqui a pouquinho, então, que os bombeiros soltaram e a CET soltou um alerta para que os motoristas evitassem a região. Tá bom, Glória, obrigado, viu? 8h13, a gente vai para o intervalo, já já a gente atualiza mais. Vamos mostrar já já o que diz a pesquisa que relaciona conhecimento de matemática com endividamento. E outras notícias de São Paulo, 8h13 agora. Matemática. A matemática é um bicho de 7 cabeças e é para muita gente. E uma pesquisa mostra que quem não sabe fazer conta corre mais risco de se endividar, né? Rodrigo Bocardi. É um tal de se perder no quanto ganha, no quanto pode gastar. O resultado é que depois sobram dias e falta dinheiro, falta salário, não é assim? E a conta não fecha, né? Não fecha. Olha, uma pesquisa que foi feita com mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do Brasil constatou o que a gente percebe na prática. Não faz a conta direito do que está ganhando, menos ainda de quanto gasta, faz empréstimo sem ver a taxa de quanto vai pagar e por aí vai. E por aí vai. Vamos ver o resultado aí na reportagem do Felipe Ciani. Tá precisando comprar fruta para deixar em casa? Bora pra Feira Livre. Tá com dinheiro contadinho? Bora gastar direito. A barraca aceita cartão? Ixi, aí o risco é acabar dedilhando de maquininha em maquininha e enchendo o carrinho e gastar muito mais do que podia. Compramos aqui alho, comprei abobrinha, berinjela, alface, rúcula. O segredo é ficar o tempo todo calculando para comprar o que precisa pelo preço que se pode pagar. Vamos lá. A maçã gala tá 6 por R$5 e a pera Williams 6 por R$10. 6 mamões papaias que o Ferente jura que estão docinhos de tudo saem por R$15. Mas e aí, sabe dizer de bate pronto quanto sai cada maçã, cada pera e cada mamão? Enfim, quanto sai cada fruta? Uma dúzia nanica. Quanto que o senhor pagou? R$5. Quanto que dá cada banana aí? É, uma dúzia, 10 vezes 30... 35 centavos, dá 80 e poucos centavos, 82 centavos. 82 centavos, agora sim, agora palavra final. Não, é menos. Mamão tá 3 por 5, né? É, deve sair 1 e pouco cada um, né? 1 e quanto? Deixa eu ver, 1,50, 1,60. 1,83. Olha, tá vendo? Mais ou menos isso, né? É, cada um. A maquininha tá aqui, ó. Ela é a maquininha.
Bom, como dá para perceber, na hora de comprar certas coisas, muita gente não calcula rigorosamente o que está comprando. E em casos extremos, isso pode ser financeiramente bem perigoso. É que uma pesquisa que foi feita em todas as regiões do país chegou à seguinte conclusão. Quem tem problemas com os números, normalmente tem problemas também para administrar as próprias finanças. O resultado é que quem briga com a matemática acaba brigando com o próprio salário e se endivida mais. O Flávio, que coordenou a pesquisa, mora na Europa, por isso que a gente falou com ele pela internet. Os pesquisadores dele conversaram com mais de 1.500 grupos de pais e filhos e se surpreenderam um monte com o que foram ouvindo de muitos entrevistados. Uma pessoa que vai ao médico, o médico dá a opção, como foi uma das nossas perguntas, de qual tratamento você acha que tem a maior probabilidade de êxito. 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 10 mil. E as pessoas não entenderem que dentro de uma fração, quanto maior o número de baixo, menor o número total. Se você tem um baixo conhecimento da matemática, você tem 43% a mais de chance de estar endividado no nosso país. Já quem entende e muito de planejamento financeiro não se surpreende tanto com essa relação de causa e efeito da operação dinheiro menos matemática é igual a rombo na conta bancária. Entrar em dívida não tem nada de errado a princípio. O problema é entrar numa dívida que você não consegue pagar e virar um inadimplente. A matemática explica fundamentalmente não propriamente o endividamento, mas a escolha da dívida mais cara, que é a dívida que está disponível. Sabe aquela linha de crédito que alguém disse, olha, é sua, sai gastando. É ali que mora o perigo. Ou seja, para a professora, das habilidades matemáticas que mais fazem falta, tá a de porcentagem. E nessa é comum demais a gente falhar, quer ver? É só voltar para a feira, onde feirante bom é feirante que sabe negociar, certo? É 8 por 10, né? Aí eu ponho 10 por 10, 2 a mais para a freguesa. Mas aí o desconto que a senhora dá é de quantos por cento? De R$2. Mas em porcentagem dá quanto? Porcentagem dá o quê? 10%? Não, 2%. Dá mais, ué. De 10? Aí você me pegou nessa daí, né? Bom, pelo menos ela jura que não tem dívida nenhuma. Tá aí, ó. Segundo a Serasa, hoje há 60 milhões de brasileiros endividados. 60 milhões de uma população de 207 milhões. Temos um percentual aí de... Chico e Ana. Bom, nem estava acompanhando seu raciocínio. Conta aqui pra gente, né, Rodrigo? Acompanhando seu raciocínio, não estou esperando você concluir. Pode dizer agora. 60 milhões de 207 Então conclua, porque a gente não estava acompanhando seus números. Aproximadamente 35% da população. Vamos checar se é isso mesmo. Agora, Rodrigo, se sabendo matemática, mesmo assim já é difícil, né? Fazer o salário render até o fim do mês, imagina se perdendo nas contas, né? Mas a história é que é sempre mais difícil para ganhar, é sempre mais fácil para gastar do que para ganhar, né? É verdade. Até mais. E olha, começa hoje a Expo Direto Cotrijal, uma das mais importantes feiras do agronegócio. A Franciele Alonso está na cidade gaúcha de Não Me Toque. Franciele, bom dia, gente. A beça esperada aí hoje. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. A expectativa é que 250 mil pessoas de mais de 70 países participem da feira, que tem mais de 500 expositores. A Expo Direto discute tecnologia para o setor rural. Ao longo de 19 edições, a Expo Direto tem levado muito conhecimento aos produtores, para que eles possam produzir mais sem agredir o meio ambiente. Até sexta-feira, os visitantes que vierem até aqui vão poder conversar com pesquisadores e conhecer novos produtos e equipamentos que facilitam a vida no campo. Entre os temas em debate dessa edição está o envolvimento das mulheres e dos jovens no agronegócio. A entrada aqui no parque é de graça. Franciele Alonso para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Franciele. Eu estou aqui com a Isabela Camargo. A gente vai dar mais um toque aí da previsão do tempo. Ela está na represa Guarapiranga hoje e atualiza tudo pra gente. Isa, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Você viu que cenário bonito que eu tô, né? Bonito mesmo, muito Olha bacana. Só. Tudo de bom. Eu tenho vários recados. Primeiro é para dizer o seguinte, tá quente, vai esquentar mais, tá? Agora tá fazendo 23 graus na capital, a temperatura vai chegar até os 32 e hoje tem previsão, sim, todas as condições para pancadas de chuva. Tá muito úmido, tá bem abafado, tá? Amanhã, inclusive, nós teremos mais temporais, mas aí eu trago mais detalhes amanhã cedinho. Quero dizer o seguinte, gente, quem olha pro Guarapiranga parece que tá tudo bem, realmente está no Guarapiranga, 76% aí do nível, mas o Cantareira não está tão bom, só 50
83,3%, 10% a menos do que o mesmo período do ano passado. E aí a minha missão é dizer para você o seguinte: daqui 15 dias acaba o verão, a gente entra no outono, numa das estações mais secas aqui na capital paulista. Então eu gostaria de fazer um pedido para você. Assim como a chuva também vai diminuir, nós temos que pensar em diminuir o nosso consumo de água, porque a estação chuvosa vai acabar e não choveu como deveria. E agora ainda vai chover menos ainda, tá certo, Rodrigo? A gente vai voltar aí e falar disso nos próximos dias, tá bom? O importante é que hoje esquenta e tem chuva mais tarde. O que a gente já aprendeu com a história, e é importante, né, frisar isso, é que vai diminuindo a quantidade de água e de fornecimento, né? Ao mesmo tempo a conta vai subindo. Então tem que tomar cuidado pra gente não se perder nessa. Obrigado, viu, Isa? Olha, o dia começou com uma notícia importante na Ásia. Representantes da Coreia do Sul chegaram à Coreia do Norte para uma visita histórica. Eles foram recebidos pelo próprio ditador Kim Jong-un. A comitiva de 10 representantes desembarcou em Pyongyang para uma viagem de 2 dias. As conversas vão ser sobre a relação entre as Coreias, você sabe, sempre muito tensas, essa relação sempre muito tensa, e também sobre os Estados Unidos. Agora 8h24, a Glória dá outra atualizada pra gente. Falava daquele carro que pegou fogo, né, no outro bloco. E aí disse que a CET soltou um alerta para que os motoristas evitassem a região ali da marginal do Rio Tietê, perto da Ponte Velha Fepasa, né? Então tá ali em cima, olha. A gente tem a atualização do corpo... Esse não amplia, esse não aumenta, mas a gente tem a atualização do Corpo de Bombeiros dizendo que o incêndio foi extinto no carro ali na região e que não houve vítimas, né? Então a informação importante tá aí. Informação também do Corpo de Bombeiros dizendo que teve um acidente entre carro e ônibus em Cidade Ademar, na Avenida Ângelo Cristianini, desculpa, na altura do número 108, Rodrigo. Valeu, Glória, obrigado, viu? Nada. A gente vai pro intervalo, já vamos voltar com a expectativa na Itália, onde teve eleição ontem. As pesquisas mostram que o país está bem dividido. E São Paulo também, a gente sempre de olho, 8h25. Na Itália, o dia hoje é de expectativa pelo resultado da eleição de ontem. Milhões de italianos foram às urnas escolher a nova Câmara dos Deputados e o Senado numa votação confusa. Nossa correspondente Ilse Scamparini conta tudo pra gente ao vivo. Ilse, bom dia. Já tem algum resultado? Bom dia, Ana Paula, Chico, bom dia a todos. A Itália acordou dividida entre populistas e a direita radical. E a esquerda simplesmente desabou. O Partido 5 Estrelas, o grande vitorioso, mas também sem maioria para governar, pode ter grande participação no próximo governo. Só que a filosofia dele é a de não fazer alianças. Outro grande vencedor foi o Partido da Liga, anti-imigração e anti-Europa, que conseguiu canalizar o medo que as pessoas têm do excesso de imigrantes. Silvio Berlusconi se revelou, na verdade, um grande perdedor. O seu partido, Força Itália, foi ultrapassado pelo do aliado Matteo Salvini, a Liga. Ontem, Berlusconi foi atacado por uma feminista meio nua que dizia que o tempo dele já passou. Agora a política tem que fazer a sua parte, que é criar os acordos para que haja governo. O resultado definitivo, Ana Paula, das eleições deve sair nas próximas horas ou amanhã. O secretário-geral do Partido Democrático de centro-esquerda, Matteo Renzi, pode pedir demissão ainda hoje. Ana Paula, Chico. Pois é, venceram, né? Nomes novos, partidos novos, mas ideias não tão novas assim, Ilse. Esse resultado está sendo muito aguardado dentro e fora da Itália. A União Europeia, principalmente, está bastante apreensiva com o rumo das economias mais importantes do bloco. Que rumo eles estão tomando? Vamos falar em Londres. Cecília Malan, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, esse resultado parcial na Itália é um pesadelo recorrente da União Europeia. Um governo composto por partidos populistas e anti-europeus. O que está em jogo é se a Itália vai se alinhar ou se afastar do bloco. O país tem problemas graves, como o desemprego alto, sobretudo entre os jovens, e a rejeição de parte da população aos imigrantes que entraram no país nos últimos anos. A Itália é a terceira economia da zona do euro, mas tem uma história de instabilidade política. Foram 64 governos em 70 anos e agora o país sofre as consequências do enfraquecimento dos partidos tradicionais e o avanço de forças radicais, um fenômeno que já se vê em outros países aqui da Europa, como a Áustria e a Alemanha. Chico, Ana, verdade. Pois é, Rodrigo Bocardi.
Olha, aqui em São Paulo, nos despedimos de olho nas investigações do roubo no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Agora há pouco, a Polícia Federal confirmou que foi levada uma carga de dólares. Seria dinheiro que chegou num cargueiro e esse dinheiro seria colocado num carro forte. Até agora ninguém foi preso, a gente segue acompanhando. Uma boa segunda, boa semana para todos e até amanhã. Aqui em Brasília, o presidente Temer se reúne com o ministro interino da Defesa, general Silvio Luna, agora de manhã. Uma ótima semana para todo mundo. E hoje, finalmente, o primeiro comboio de ajuda humanitária começou a chegar em Guta Oriental, na Síria. Os 46 caminhões com comida e remédios já estão entrando na região, no subúrbio de Damasco. Mais um enviado especial da ONU que acompanha a entrega disse que os bombardeios das forças do ditador Bashar al-Assad não param. Só sofrimento por lá. Bom início de semana, gente. Até amanhã. Outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. E você aí de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, pensa aí, que Brasil você quer para o futuro? Ribeirão Bonito faz 128 anos hoje. Coragem, que hoje é segunda-feira. A situação já está controlada. Menos mal. Por lá. Menos mal, né? Aqui a gente vai dar uma olhadinha. Opa, não temos a imagem. Vou pedir para o Leandro colocar então a imagem para a gente aí. Colocando a imagem pra gente agora, um carro pegou fogo na pista central da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte Velha Fepasa, que se chama Ponte Comunidade Húngara. A pista precisou ser interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros, então a gente tem essas imagens aí. Inclusive, voltando aqui para o nosso mapa, a gente vai ver daqui a pouquinho, então, que os bombeiros soltaram e a CET soltou um alerta para que os motoristas evitassem a região. Tá bom, Glória, obrigado, viu? 8 horas e 13 minutos, a gente vai para o intervalo, já a gente atualiza mais. Vamos mostrar já o que diz a pesquisa que relaciona conhecimento de matemática com endividamento. E outras notícias de São Paulo, 8 horas e 13 minutos agora. Matemática. A matemática é um bicho de 7 cabeças e é para muita gente. E uma pesquisa mostra que quem não sabe fazer conta corre mais risco de se endividar, né? Rodrigo Bocardi. É um tal de se perder no quanto ganha, no quanto pode gastar. O resultado é que depois sobram dias e falta dinheiro, falta salário, não é assim? E a conta não fecha, né? Não fecha. Olha, uma pesquisa que foi feita com mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do Brasil constatou o que a gente percebe na prática. Não faz a conta direito do que está ganhando, menos ainda de quanto gasta, faz empréstimo sem ver a taxa de quanto vai pagar e por aí vai. E por aí vai. Vamos ver o resultado aí na reportagem do Felipe Ciani. Tá precisando comprar fruta para deixar em casa? Bora pra Feira Livre. Tá com dinheiro contadinho? Bora gastar direito. A barraca aceita cartão? Ixi, aí o risco é acabar dedilhando de maquininha em maquininha e enchendo o carrinho e gastar muito mais do que podia. Compramos aqui alho, comprei abobrinha, berinjela, alface, rúcula. O segredo é ficar o tempo todo calculando para comprar o que precisa pelo preço que se pode pagar. Vamos lá. A maçã gala tá 6 por R$5 e a pera Williams 6 por R$10. 6 mamões papaias que o Ferente jura que estão docinhos de tudo saem por R$15. Mas e aí, sabe dizer de bate pronto quanto sai cada maçã, cada pera e cada mamão? Enfim, quanto sai cada fruta? Uma dúzia nanica. Quanto que o senhor pagou? R$5. Quanto que dá cada banana aí? É, uma dúzia, 10 vezes 30, 35 centavos, dá 80 e poucos centavos, 82 centavos. 82 centavos, agora sim, agora palavra final. Não, é menos. Mamão tá 3 por 5, né? É, deve sair 1 e pouco cada um, né? 1 e quanto? Deixa eu ver, 1,50, 1,60. 1,83. Olha, tá vendo? Mais ou menos isso, né? É, cada um. A maquininha tá aqui, ó. Ela é a maquininha. Depois ele desconta os tickets na administradora do cartão e sai com o dinheiro limpo. É muito possível caracterizar um crime de lavagem de dinheiro, pode ser um caminho para fazer isso. E dependendo de como isso for feito, com uma pessoa, com várias pessoas, você pode ter uma organização criminosa, formação de quadrilha, você tem aí uns desdobramentos do crime. Em nota, a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador diz que mais de 10 mil estabelecimentos comerciais foram descredenciados no último ano por não atenderem aos pré-requisitos da lei do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador.
E também em nota, a Polícia Civil informou que caso a vítima, empresa ou empregado se sentir ilesada com a venda do benefício, ela deve comunicar à polícia para que o caso possa ser investigado. A Secretaria de Segurança Pública disse também que na área citada na reportagem não foram encontradas ocorrências relacionadas a esse tipo de comércio. A gente vai para o intervalo então, pessoal. Já já a gente vai falar de gravidez na adolescência. A situação no Brasil é a mais preocupante da América Latina. No interior de São Paulo, um casal suspeito de ter matado a própria filha. Imagina só, uma menina de 5 anos, gente. Uma pesquisa mostra como o desconhecimento de matemática pode atrapalhar a vida financeira. E olha, tem muito mais, notícias importantes aqui de São Paulo. A gente segue monitorando o trânsito, o transporte para você. 8h03 agora. O número de adolescentes grávidas no Brasil é maior do que a média da América Latina e bem maior do que a média mundial. A taxa até vem caindo nos últimos 30 anos. Mas, Rodrigo, a situação ainda preocupa bastante. A gente vai fazer uma comparação aqui para ter uma ideia. Preocupa muito, viu, Ana? Aqui, de cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, mais de 68 ficaram grávidas. Para a gente ter uma ideia de como isso é alto, nos Estados Unidos foram 22 meninas grávidas para cada grupo de 1.000. Vamos dar uma olhada na reportagem da Renata Ribeiro. Para o Ministério da Saúde, adolescência é o período entre os 10 e os 19 anos, 11 meses e 29 dias. Para o médico que lida com adolescentes, é mais complexo. Só a neurociência para explicar a cabeça deles. Sabemos que aos 12 anos de idade, um adolescente tem a sua região do impulso, a sua região do prazer, a sua região de recompensa totalmente pronta. E ela só vai ter a região do freio, ou seja, a região do juízo, a região do calma, deixa eu respirar e pensar o que eu estou fazendo. A gente só tem isso pronto em torno de 23, 24, 25 anos. Essa adolescente de 18 não pensou como a gravidez ia mudar tudo. Mudou muitas coisas. Muitas pessoas que vocês diziam ser minhas amigas se afastaram e eu estou aprendendo bastante coisa. Estou ansiosa e com medo, com muito medo. Um relatório das Nações Unidas mostrou que no Brasil, a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, cerca de 68 ficaram grávidas e tiveram bebês. Mais do que a média da América Latina, estimada em 60. Quanto será investido pelos governos estadual e federal? O Ministério da Saúde disse que aguarda o envio de alguns documentos por parte da Prefeitura de Santa Maria. Já a Secretaria Estadual de Saúde deu um novo prazo para a abertura do ambulatório, 30 de abril. Esse hospital, que custou 70 milhões de reais, nem abriu, já precisa passar por reformas. Os reparos estão orçados em 50 mil reais. Depois de pronto, o hospital, que tem 270 leitos, quando aberto, vai atender 40 cidades aqui da região. Chico, Ana... Quando for aberto, né, Maurício? Obrigada, viu? Vamos agora para Macapá. O Arilson Freires vai mostrar para a gente a construção de um hospital que se arrasta por lá, sabe há quanto tempo? 18 anos. É isso, Arilson? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Essa obra aqui foi lançada no ano 2000 pela Prefeitura de Macapá e foi paralisada 2 vezes. Começou como um hospital do câncer, depois seria uma unidade para atender todas as especialidades e agora a promessa é ser um hospital de traumatologia. Nessas idas e vindas, a obra está parada há 6 anos. Já foram gastos 6 milhões de reais aqui e são necessários mais 15 milhões para entregar o hospital. O governo se comprometeu na Justiça a administrar o hospital se a Prefeitura terminar o projeto. Muita coisa já foi saqueada aqui da obra. Para se ter uma ideia, tem corredor aqui que não tem espaço suficiente para girar uma maca. Com tantos problemas, a Prefeitura não estabeleceu uma data para retomar os trabalhos. Obrigada, tá Arilson. Obrigado, Arilson. Você viu aí, né? Você viu aí Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Amapá. É um quadro do Brasil, né? Falta administração para cuidar do que deveria ser prioridade. Todo mundo depende de saúde pública, ou poderia depender, porque é dever do Estado, né? Alexandre Garcia, o que a gente vê é isso, gestão horrível, dinheiro mal gasto, não tem recurso para prevenção, a emergência é caótica. Então, bom dia. É isso, bom dia, Chico e Ana. Olha, é como você disse, Chico, dinheiro mal gasto, sem dúvida. E ouçam só o quanto de dinheiro. No ano passado, o Estado brasileiro arrecadou em tributos pagos pelos contribuintes 2 trilhões e 172 bilhões. Talvez a gente não consiga sequer imaginar quanto é isso, mas é muito dinheiro. Tente imaginar aquelas malas do GEDEL,
multiplicadas por 42 mil vezes. Esse é o montante que os governos municipal, estadual e federal recebem do contribuinte para prestar serviços à população, inclusive de saúde. Quer dizer, teoricamente, dinheiro não falta. Então, por que falta para comprar um aparelho novo de radioterapia em Sergipe? Por que falta para terminar um hospital que começou a ser construído? Disseram que já venderam o Vale-Refeição e 14% fazem isso com frequência. A maioria usa o dinheiro para complementar a renda, 25% para fazer compras do dia a dia, 22% para pagar contas ou dívidas e o restante poupa o dinheiro. Se o empregado vende o vale e ao invés de se alimentar, ele pega aquele valor em dinheiro vivo, ele está, na verdade, mudando o caráter do benefício, que deixa de ser um benefício indenizatório, para que ele se alimente, para ser parte da remuneração. E se é parte da remuneração, deveria sofrer a incidência de encargos. As empresas que oferecem vale-refeição e alimentação para os funcionários não pagam impostos sobre o valor desses benefícios. E é justamente por isso que eles não podem ser vendidos. Segundo o Ministério do Trabalho, quem for flagrado vendendo o auxílio-refeição pode até ser demitido por justa causa. Essa circular do Ministério Público do Trabalho diz que vender o benefício é considerado crime de estelionato. E o alerta está no próprio cartão. Já quem compra o vale-refeição pode ser enquadrado no crime de usura, porque desconta um valor alto demais para levar vantagem sobre o trabalhador. Há também o crime de lavagem de dinheiro. Funciona assim: o comprador usa o dinheiro de origem ilegal para comprar o vale-refeição. Depois ele desconta os tickets na administradora do cartão e sai com dinheiro limpo. É muito possível caracterizar um crime de lavagem de dinheiro, pode ser um caminho para fazer isso. E dependendo de como isso for feito, com uma pessoa, com várias pessoas, você pode ter uma organização criminosa, formação de quadrilha, você tem aí uns desdobramentos do crime. Em nota, a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador diz que mais de 10 mil estabelecimentos comerciais foram descredenciados no último ano por não atenderem aos pré-requisitos da lei do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E também em nota, a Polícia Civil informou que caso a vítima, empresa ou empregado se sentir ilesada com a venda do benefício, ela deve comunicar à polícia para que o caso possa ser investigado. A Secretaria de Segurança Pública disse também que na área citada na reportagem não foram encontradas ocorrências relacionadas a esse tipo de comércio. A gente vai para o intervalo então, pessoal. Já já a gente vai falar de gravidez na adolescência. A situação no Brasil é a mais preocupante da América Latina. No interior de São Paulo, um casal suspeito de ter matado a própria filha. Imagina só, uma menina de 5 anos, gente. Uma pesquisa mostra como o desconhecimento de matemática pode atrapalhar a vida financeira. E olha, tem muito mais, notícias importantes aqui de São Paulo. A gente segue monitorando o trânsito, o transporte para você. 8h03 agora. O número de adolescentes grávidas no Brasil é maior do que a média da América Latina e bem maior do que a média mundial. A taxa até vem caindo nos últimos 30 anos. Mas, Rodrigo, a situação ainda preocupa bastante. A gente vai fazer uma comparação aqui para ter uma ideia. Preocupe muito, viu, Ana? Aqui, de cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, ao mesmo tempo a conta vai subindo. Então, tem que tomar cuidado para a gente não se perder nessa. Obrigado, viu, Isa? Olha, o dia começou com uma notícia importante na Ásia. Representantes da Coreia do Sul chegaram à Coreia do Norte para uma visita histórica. Eles foram recebidos pelo próprio ditador Kim Jong-un. A comitiva de 10 representantes desembarcou em Pyongyang para uma viagem de 2 dias. As conversas vão ser sobre a relação entre as Coreias, você sabe, sempre muito tensas, essa relação sempre muito tensa, e também sobre os Estados Unidos. Agora 8h24, a Glória dá outra atualizada pra gente. Falava daquele carro que pegou fogo, no outro bloco. E aí disse que a CET soltou um alerta para que os motoristas evitassem a região ali da marginal do Rio Tietê, perto da Ponte Velha Fepasa, Então tá ali em cima, olha. A gente tem atualização do Corpo de... Esse não amplia, esse não aumenta, mas a gente tem atualização do Corpo de Bombeiros dizendo que o incêndio foi extinto no carro ali na região e que não houve vítimas, Então a informação importante está aí. Informação também do Corpo de Bombeiros dizendo que teve um acidente entre carro e ônibus em Cidade Ademar, na Avenida Ângelo Cristianini, na altura do número 108, Rodrigo. Valeu, Glória, obrigado, viu? Nada. A gente vai para o intervalo. Já já vamos voltar com a expectativa na Itália, onde teve eleição ontem. As pesquisas mostram que o país está bem dividido. E São Paulo também, a gente sempre de olho, 8h25. Na Itália,
Itália, o dia hoje é de expectativa pelo resultado da eleição de ontem. Milhões de italianos foram às urnas escolher a nova Câmara dos Deputados e o Senado numa votação confusa. Nossa correspondente Ilse Scamparini conta tudo pra gente ao vivo. Ilse, bom dia. Já tem algum resultado? Bom dia, Ana Paula, Chico, bom dia a todos. A Itália acordou dividida entre populistas e a direita radical. E a esquerda simplesmente desabou. O Partido 5 Estrelas, o grande e vitorioso, mas também sem maioria para governar, pode ter grande participação no próximo governo. Só que a filosofia dele é a de não fazer alianças. Outro grande vencedor foi o Partido da Liga, anti-imigração e anti-Europa, que conseguiu canalizar o medo que as pessoas têm do excesso de imigrantes. Silvio Berlusconi se revelou, na verdade, um grande perdedor. O seu partido, Força Itália, foi ultrapassado pelo do aliado Matteo Salvini, a Liga. Ontem, Berlusconi foi atacado por uma feminista meio nua que dizia que o tempo dele já passou. Agora a política tem que fazer a sua parte, que é criar os acordos para que haja governo. O resultado definitivo, Ana Paula, das eleições deve sair nas próximas horas ou amanhã. O secretário-geral do Partido Democrático de centro-esquerda, Matteo Renzi, pode pedir demissão ainda hoje. Ana Paula, Chico. Pois é, venceram, né? Nomes novos escondidos embaixo do volante. Quando ele apertasse aqui, ele fazia comunicação com o batedor. Então, assim, ele esconde o rádio, quem aborda, olha, o painel do carro está normal, porque ele sabe que um rádio chama atenção. A Polícia Rodoviária Federal apreende uma média de 400 quilos de maconha por dia nas rodovias de Mato Grosso do Sul. O estado é considerado a principal rota do tráfico de drogas e armas do país. O destino dessa carga era, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro. Foram apreendidos 500 quilos de maconha, um revólver calibre 38 e 5 pistolas 9mm de uso restrito da polícia, além de 900 munições. Moisés Ferreira de Oliveira, de 40 anos, e Rosiane de Oliveira Machado, de 30, dirigiam as caminhonetes e confessaram que levariam tudo para uma favela carioca. Além deles, um terceiro veículo servia de batedor para alertar sobre a presença da polícia. O carro foi abandonado pelo motorista, que conseguiu fugir. Quando vem essa combinação, né, de droga, uma boa quantidade de droga, com armas de uso restrito, né, isso fatalmente vai acabar caindo na mão de criminosos que vão fazer uso em assalto, vão fazer uso no tráfico de drogas, na sua atividade para fomentar o crime organizado. A gente vai mostrar agora exemplos de má gestão na saúde pública em várias regiões do Brasil. Lugares onde muito dinheiro foi investido, mas não houve retorno para a população. Nosso giro vai começar aqui, por Aracaju, conversar com a Carla Suzane. O problema aí, Carla, é para quem precisa de tratamento para câncer com radioterapia, não é isso? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, essa máquina de radioterapia tem aí pelo menos 30 anos. E esse é um aparelho que vive quebrando. Só no ano passado quebrou 4 vezes. A direção do Hospital Cirurgia disse que no próximo dia 17, essa máquina, que está parada há 48 dias, ela deve voltar a funcionar. Só que a gente sabe que essa não é uma garantia absoluta, já que essa máquina quebra com muita frequência. E aí sobra para quem? Para os pacientes que precisam desse tratamento. Hoje são 40 pessoas que se tratam diariamente nesse hospital. A direção do Hospital Cirurgia disse que os pacientes foram transferidos para o Hospital do Estado. Já o Hospital de Urgência de Sergipe, para onde os pacientes foram transferidos, disse que não tem como acelerar esse atendimento, já que lá há uma fila de pelo menos 100 pessoas. Chico, Ana. Fico sempre pensando no desespero, né, Carla, de quem precisa desse tratamento, sabe que tem que fazer, que senão a doença está avançando, mas não consegue. Obrigada, viu? Vamos agora para Campo Grande, onde tem hospital quase pronto, mas aí o que está faltando é dinheiro para colocar a unidade em funcionamento. Fabiana Arruda conta essa história pra gente. Oi, Fabiano. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. É isso mesmo, a obra já dura mais de... Desce 4 milhões de pessoas, vê uma chuva aqui, outra ali, você vai pensar, tá tudo bem com os reservatórios. Não é bem assim. O Cantareira, gente, que abastece quase o dobro de habitantes, mais de 8 milhões, tá com 53,3% da capacidade. 10% a menos do que o mesmo período do ano passado. Então, estamos num nível de preocupação, sim, porque a partir de agora a previsão é de menos chuva. Olha só a diferença.
No verão, costuma chover mais de 600 milímetros na capital paulista. Já no outono, esse volume cai para 210. Então tá aí, né? Os números não mentem. E se a gente somar todos os reservatórios de energia de cada região do país, os resultados são bem preocupantes no Sudeste e também no Nordeste. Você está vendo aí 37% e 26%, respectivamente. Então, a minha missão aqui é te lembrar que nós temos que repensar o nosso consumo. Ano passado, a Sabesp divulgou um número que, em média, cada habitante estava usando 129 litros por dia de água. Esse número é um pouco maior do que o período que nós vivemos na crise hídrica de 126 litros. Então, você pensa, 3 litros a mais por pessoa todos os dias, a gente pode pensar, né, em tentar reduzir esse consumo aí a partir de agora, já que nós teremos menos chuva já a partir do dia 20 de março. Então, recado dado, missão cumprida aqui ao vivo para você na represa do Guarapiranga. Como eu disse, hoje vai chover mais no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tá quente, tá abafado, também tem previsão de chuva. Você confere agora todos os detalhes para todo o país. O tempo fica firme na região da Campanha Gaúcha e do Nordeste de Minas até o Recôncavo Baiano. Na maior parte do país tem previsão de pancadas de chuva, mas com muitas aberturas de sol. Risco de temporais em Minas e Rio de Janeiro, com mais chuva volumosa, mais duradoura, raios e rajadas de vento. E onde está verde escuro, entre o Acre e o oeste do Amazonas, Amapá e boa parte do Pará, o céu fica mais encoberto. As temperaturas ficam assim: 28 graus em Curitiba, 30 em Porto Alegre, Brasília e Fortaleza, 33 em Campo Grande, Rio Branco e Palmas, 34 no Rio de Janeiro e 36 em Cuiabá. 3 em cada 10 trabalhadores que recebem cartões refeição ou alimentação vendem esse benefício para complementar o orçamento. Mas o que pouca gente sabe é que isso é crime e pode até levar à demissão por justa causa. Rodrigo Bocage vai trazer os detalhes aqui para a gente. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia a todos, boa segunda, boa semana. Olha, é isso mesmo, quem vende, viu? Quem vende pode responder pelos crimes de estelionato. Mesmo assim, é fácil encontrar pontos de compra desses vales aqui em São Paulo. Quem mostra pra gente é a repórter Ana Paula Campos. No centro de São Paulo não é difícil encontrar placas que anunciam a compra de vale-refeição e alimentação. Por justa causa. Rodrigo Bocage vai trazer os detalhes aqui pra gente. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Ana, um bom dia pra você, bom dia pro Chico, bom dia a todos, boa segunda, boa semana. Olha, é isso mesmo, quem vende, viu? Quem vende pode responder pelos crimes de estelionato. Mesmo assim, é fácil encontrar pontos de compra desses vales aqui em São Paulo. Quem mostra pra gente é a repórter Ana Paula Campos. No centro de São Paulo não é difícil encontrar placas que anunciam a compra de vale-refeição e alimentação. Quanto tá a taxa desse aqui? Você sabe? Esse daqui é punha lá. Onde é? Aquele prédio ali, ó. A venda acontece no 5º andar desse prédio comercial. Quanto tá o ticket? A 16%. Para eu dar 200 eu tenho que ter quanto? Eu tiro 238,10 centavos. Em um outro prédio, também no centro da cidade, a mesma negociação. Quanto tá para comprar? VR. Quanto? 16? 16%. E a alimentação você pega também? Nessa banca de jornal, o cartaz deixa claro que é possível vender os vales. Dentro tem até tabela com os valores. Tem uma tabelinha ali. R$200, paga 238,10. Um dia depois, nossa equipe voltou a um dos locais onde gravamos os flagrantes. Tem aqui, ó, até o cartãozinho, ó, informando o horário de funcionamento e todos os cartões, os vales que podem ser trocados aqui. Vocês compram aqui, dão até cartãozinho e tudo? Não tenho nada a falar, não. Mas tem até um cartãozinho ali, um cartão de visita anunciando quais os cartões que vocês, os vales que vocês trocam. Não posso falar nada, sou funcionário. Mas já deu algum problema para vocês aqui por estar comprando os vales? Falar nada não, desculpa. Uma pesquisa do SPC Brasil confirma o que esses flagrantes mostram. A venda do vale-refeição, apesar de ilegal, é comum entre os brasileiros. 3 em cada 10 trabalhadores disseram que já venderam o vale-refeição e 14% fazem isso com frequência. A maioria usa o dinheiro para complementar a renda, 25% para fazer compras do dia a dia, 22% para pagar contas
ou dívidas. E o restante poupa o dinheiro. Se o empregado vende o vale e, ao invés de se alimentar, ele pega aquele valor em dinheiro vivo, ele está, na verdade, mudando o caráter do benefício, que deixa de ser um benefício indenizatório, né, para que ele se alimente, para ser parte da remuneração. E se é parte da remuneração, deveria sofrer a incidência de encargos. As empresas que oferecem vale-refeição e alimentação para os funcionários não pagam impostos sobre o valor desses benefícios. E é justamente por isso que eles não podem ser vendidos. Segundo o Ministério do Trabalho, quem for flagrado vendendo o auxílio-refeição pode até ser demitido por justa causa. Essa circular do Ministério Público do Trabalho diz que vender o benefício das sedes da empresa aqui em Curitiba. Os investigados podem responder por crimes de falsidade documental, estelionato qualificado, formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Essa terceira fase da Operação Carne Fraca investiga, de acordo com a Polícia Federal, fraudes em exames de amostras do processo industrial. De acordo com a polícia, executivos do grupo ajudavam a acobertar estas fraudes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esta fase da Operação Carne Fraca. Chico, Ana. Obrigado, Ana Zimmermann, falando de Curitiba. E agora a gente fala de um assalto impressionante. Aconteceu ontem à noite. 5 bandidos armados com fuzil invadiram o aeroporto de Viracopos, em Campinas, o aeroporto internacional, durante a noite, e roubaram a carga de um avião de uma companhia aérea alemã que tinha acabado de pousar. Quem traz informações para a gente é a Cristina Maia, que está em frente a Viracopos. Bom dia, Cristina. Como é que os criminosos conseguiram entrar aí na pista do aeroporto? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Olha só a ousadia. Eles usavam uma caminhonete pintada e adesivada, igual às viaturas de segurança do aeroporto. Por isso eles não chamaram atenção. Eles entraram por um dos portões laterais ao aeroporto, que fica às margens da rodovia Santos Dumont, e renderam os funcionários. De acordo com a polícia, eram 5 assaltantes armados com fuzis. O avião alemão da Lufthansa havia acabado de pousar na pista e eles estavam descarregando, a princípio, a informação é de que seria um carregamento de joias, mas essa informação já foi descartada pelo aeroporto de Viracopos. A madrugada foi de movimentação intensa da Polícia Federal. Policiais especializados em roubo de cargas da Polícia Civil de São Paulo também estiveram aqui durante a madrugada, mas quem vai investigar o caso mesmo é a Polícia Federal, por se tratar de uma área internacional do aeroporto. Representantes do Aeroporto Internacional de Campinas confirmaram o roubo e disseram que ninguém ficou ferido na ação, viu, Ana e Chico? Menos mal, né, Cristina? Mas realmente absurdo. Invadiram a pista do aeroporto para roubar carga de um avião. Essa realmente nunca tinha visto acontecer. Com a caminhonete toda preparada, né? Toda adesivada para isso, como se fosse um carro de segurança do aeroporto. Falando ainda de absurdos, no Rio de Janeiro, traficantes voltaram a colocar barricadas nas ruas da Vila Kennedy poucas horas depois de uma operação em que o Exército liberou as vias da favela. Olha as imagens ao vivo do nosso Globocop. O Genilson Araújo está a bordo e conversa com a gente. Oi, Genilson. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. A que ponto chega a ousadia do tráfico aqui no Rio de Janeiro? Essa barricada que a gente está vendo aí, Ana Paula, ela foi retirada sábado passado por militares do Exército. Foi uma operação que contou com 1.400 militares. Eles participaram dessa operação e o objetivo realmente era tirar todas as barricadas, que é um recurso usado pelo tráfico para dificultar a chegada das... A gerencial, administrativa, inversamente proporcional ao tamanho dos impostos que recebe. Inclusive por causa do emaranhado burocrático que criou para justificar a quantidade de gente que contratou. Ana e Chico? É uma mistura de incompetência com atrapalhada e descaso de gente que certamente não depende da saúde pública, né, Alexandre? E roubo também, né? E corrupção certamente no meio de tudo isso. Até mais, Alexandre. Fala agora do tempo. A chuva causou muitos estragos nesse fim de semana nas regiões serrana e sul do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, um homem morreu ao tentar salvar o filho, que foi arrastado pela correnteza. Em Visconde de Mauá, a chuva provocou mais de 40 deslizamentos de terra nas estradas. Alguns carros ficaram atolados na lama e muitas árvores caíram. Mais imagens para você agora de Três Rios, onde choveu forte ontem à noite. A água subiu rápido e olha aí, alagou várias ruas da cidade. Impressionantes imagens. E a Isabela Camargo vai falar
sobre essa chuva e sobre o tempo para todo o país, mas hoje ela está num lugar diferente. Olha só, Isabela, conta pra gente primeiro onde é que você está e qual é a previsão para hoje. Aí pelo menos não está chovendo. Bom dia. Vou contar tudo, Chico. Bom dia para você, Ana, bom dia a todos. Eu preciso só te dizer, Chico, para você e para todo mundo que está no Rio, um recado muito importante. Tem previsão de mais temporais hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. Região serrana também, tá abafado, vai esquentar mais. Já já eu trago os detalhes, tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo? Para te lembrar que daqui 15 dias acaba o verão, ou seja, tchau, estação mais chuvosa aí, né, do ano, na maior parte do país, e aí começaremos o outono. O outono, gente, é uma das estações mais secas, praticamente em todo o país. E aí, se você olha a Represa Guarapiranga, assim, toda bonita, cheia, tá com 76,5% da capacidade, abastece 4 milhões de pessoas, vê uma chuva aqui, outra ali, você vai pensar, tá tudo bem com os reservatórios. Não é bem assim. O Cantareira, gente, que abastece quase o dobro de habitantes, mais de 8 milhões, tá com 53,3% da capacidade. 10% a menos do que o mesmo período do ano passado. Então, estamos num nível de preocupação, sim, porque a partir de agora a previsão é de menos chuva. Olha só a diferença. No verão, costuma chover mais de 600 milímetros na capital paulista. Já no outono, esse volume cai para 210. Então tá aí, né? Os números não mentem. E se a gente somar todos os reservatórios de energia de cada região do país, os resultados são bem preocupantes no Sudeste e também no Nordeste. Você está vendo aí 37% e 26% respectivamente. Então, a minha missão aqui é te lembrar que nós temos que repensar o nosso consumo. Ano passado,